E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Finalmente vamos falar do Gêmeos Sagitário. Bom, a gente vai falar agora de elementos diferentes e modalidade mutável. São aquelas modalidades em que eles se adaptam. Gêmeos ar, Sagitário fogo. Gêmeos, a gente está falando exatamente sobre a comunicação, sobre a dualidade do ser humano. A gente está falando sobre a fala, literalmente. Ambos os signos são, digamos assim, animados, né? Quer ir pra festa com alguém de Sagitário? Uhul! Quer ir pra festa com alguém de Gêmeos? Melhores pessoas. São sempre leves, bagunceiros, estão sempre de bom humor. Então, assim, muito amor, muito amor. Mas Gêmeos ainda é um signo que tá no comecinho ali da comunicação. Ele precisa saber tudo que tá à volta dele. Então ele é como se fosse uma borboleta indo de flor em flor. Ele tá sempre curioso. Aí tem aquela coisa assim, mas geminiano é tão falso, duas caras. O que acontece? A gente tá falando de dualidade, a gente tá falando de curiosidade, de adaptabilidade, porque é mutável, e de ar, que é ligado com os nossos processos mentais. Então, Gêmeos está sempre buscando informação e ele muda de ideia, porque, né? Ele foi lá e descobriu coisas novas. Então, por que não mudar de ideia? Por que não ser flexível? A gente tem que começar a raciocinar por esse ponto. São pessoas extremamente inteligentes, são pessoas, assim, que não param quietas um minuto, são tagarelas, falam bastante. Eu sou muito mercuriana, então é virgem, mas também lá no Mercúrio, meio do céu em Gêmeos. Então, é uma galera que, aonde eles passam, a gente ri, porque eles sabem falar sobre qualquer assunto. O que pode acontecer de não tão positivo dentro de Gêmeos é a dispersão. Porque às vezes ele fica tão curioso, tão curioso, tão curioso, que ele tá sempre mudando de um lugar pro outro e perde foco. É tipo, ele tem que ir na padaria comprar um pão. Ele vai passar na rua brincando com o cachorro, vai olhar a florzinha, vai falar com a vizinha, vai chegar no mercado, vai comprar tudo, vai chegar em casa e tipo, e o pão? Então, tem que trabalhar muito para manter o foco. A galera de Gêmeos tem esse probleminha, às vezes, aí, de manter as coisas e lembrar e ir até o final, porque perde o interesse. Eles estão sempre buscando coisas novas. Do lado contrário, a gente tem o Sagitário, né? Meio homem, meio animal, fogo. Então, o que impulsiona o Sagitário são metas. E eles vão e vão e vão, eles miram a flecha e vão. Estão sempre em busca de um conhecimento maior. Ele tá ligado a viagens ao estrangeiro, ele tá ligado à fé, às nossas filosofias, aos estudos superiores, né? Nós estamos falando aqui de uma busca de conhecimento mais intenso. Enquanto o Gêmeos está falando de buscar um cadinho aqui, buscar um cadinho ali, buscar um cadinho ali e fazer aquela salada, Sagitário, a gente está falando de uma coisa maior. Então ele vai para onde ele tem que ir. Ele não fica pensando muito. Só que aí há aquela situação, a gente tá falando de mutabilidade, né? Então, ele quando mira a flecha, ele pode mirar em lugares inalcançáveis, mas ele vai fazer de tudo, ele vai passar por cima de tudo. E ao contrário dos Gêmeos, que ele vai estar ali passeando e olhando pro lado, ele vai. Simplesmente ele vai até onde ele quer chegar. E quando chega lá, insatisfação. Por quê? Mutabilidade. A gente tá falando de fogo, a gente tá falando de risco, impulsividade. Então, eles podem ter aquela coisa de estarem sempre insatisfeitos, porque eles precisam de sempre estar mudando e procurando coisas novas para fazer. Mas são extremamente inteligentes, são pessoas que buscam a liberdade, sabem falar das coisas. Tanto Gêmeos como Sagitário são pessoas que precisam de um pouco de liberdade para circular, porque eles estão completamente ligados a conhecimento. Então, são signos livres, né? A gente tá falando de Sagitário, ele gosta de ter uma base, mas ele tem que ter a liberdade de ir e de vir, sem ficar em gaiola. Lembrando, pessoal, porque eu falo de signo, eu não tô falando só do signo solar, eu estou falando do arquétipo do signo, tá? Tem muito mais coisa. O meu sol não é em Sagitário, mas eu tenho muito Sagitário no mapa. Então, eu entendo um pouquinho dessa energia do dia a dia, né? Mas, por outro lado, Sagitário, ele fica tão focado naquilo, como eu já falei, ele pode, de repente, ficar insatisfeito. E também tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, de não ficar um pouquinho arrogante, né? Tipo, eu sei de tudo.
tem que escutar as pessoas à volta também. E os gêmeos têm que focar. Vocês entendem a luz e a sombra? Um vai, foca demais e não olha as coisas à volta. Ele não vai curtindo no meio, ele só quer saber de meta, em cima de meta, em cima de meta. Enquanto que o gêmeos tá sempre distraído. Coisas novas, é igual uma criança quando tá aprendendo as coisas. Vocês já perceberam quando criança nova começa a falar? É 1000 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Isso é gêmeos. O Sagitário é aquele cara que tá sentado o dia inteiro lendo um livro porque ele precisa de uma resposta. A gente tá falando de viagens ao exterior, a gente tá falando de conhecimentos profundos. Então tem que juntar os dois. Nem tanto gêmeos, que se dispersa, nem tanto Sagitário, que acaba não vendo o caminho no meio, que fica tão focado naquilo que pode passar despercebido as coisas bonitas no meio. Vocês compreendem um pouquinho sobre essa energia? Os debochados do zodíaco que a gente chama tanto? Então tá bom, gente. A próxima a gente acabou de falar de Gêmeos, então a gente agora vai pra Câncer Capricórnio, né? Que eu já tô falando pra caramba por causa dessa questão toda aí de eclipses. Então, por hoje é só. Beijo pra vocês e até a próxima.